Oi, mais uma questão da FUVEST 2011, segunda fase. Prova de matemática, M05. Vamos ler o enunciado dela. As raízes da equação do terceiro grau, x ao cubo menos 14x ao quadrado mais kx menos 64 igual a zero. As raízes desta equação são todas reais e formam uma progressão geométrica. Ok, determine A, as raízes da equação e B, o valor de k. Ok, antes de iniciar a resolução, vamos fazer uma pequena recordação aqui de um teorema muito importante, que é o teorema fundamental da álgebra, que é o que a gente vai acabar usando aqui para resolver essa questão, e as relações de Girard também. Bom, o teorema fundamental da álgebra, resumidamente, ele diz o seguinte, bem resumidamente ele diz o seguinte, não, TFA, vou chamar ele de TFA, que todo polinômio P de x de grau n, com n natural, né, maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Então, admite pelo menos uma raiz complexa. Tá, e onde que a gente vai utilizar então esse enunciado do teorema fundamental da álgebra? Bom, uma decorrência dele é que a gente pode fatorar um polinômio da seguinte forma. Vamos pegar um polinômio genérico aqui e fatorá-lo, utilizando o teorema fundamental da álgebra. Então vamos pegar um polinômio genérico de grau 3, porque a gente vai trabalhar com grau 3 na questão. Então vamos fazer assim. Que ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Uma equação polinomial dessa forma. Com a diferente de zero, claro, né? Senão não seria grau 3. Se eu dividir tudo por a, os dois lados da minha igualdade, então esse lado vai ficar x ao cubo mais b sobre a x ao quadrado mais c sobre a x mais d sobre a igual a zero. Agora, fazendo a fatoração, ou seja, utilizando aí a decorrência do teorema fundamental da álgebra, a gente vai poder escrever esse polinômio da seguinte forma, essa equação polinomial da seguinte forma. Eu vou repetir aqui a primeira ao lado esquerdo da igualdade. E eu vou poder escrever da seguinte forma, x menos R1, onde R1 é uma raiz, que multiplica x menos R2, R2 também é raiz, e x menos R3, onde R3 também é raiz. Se eu fizer a operação distributiva de multiplicação, essa multiplicação, eu vou obter o seguinte. Então vamos só repetir aqui o primeiro lado. Eu vou obter o seguinte. Eu vou obter x ao cubo menos x ao quadrado, que multiplica a soma das três raízes, mais x que multiplica R2, R3, mais R1, R3, mais R1, R2, menos, finalmente, a multiplicação das três raízes. Bom, ok. Para que haja igualdade de dois polinômios, eu tenho que ter quem multiplica x ao cubo aqui, tem que ser o mesmo que multiplica x ao cubo aqui. Quem multiplica x ao quadrado aqui tem que ser igual a quem multiplica x ao quadrado aqui. Tá? Respectivamente, os coeficientes têm que ser iguais. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter o seguinte, que menos R1, R2, R3 tem que ser igual a D sobre A. Ou seja, R1,
R2, R3 é igual a menos D sobre A. Eu vou ter também a parte que multiplica x ao quadrado. Vamos escrever que multiplica x ao quadrado também. Então essa relação aqui eu vou precisar dela para resolver a questão. E no caso do x ao quadrado também eu vou ter que escrever aqui menos R1 mais R2 mais R3 vai ser igual a B sobre A. Isso implica dizer que a soma das três raízes, R1 mais R2 mais R3, vai ser igual a menos B dividido por A. Essas relações entre raízes e coeficientes do polinômio são chamadas, só por curiosidade, são chamadas de recordação, né? São chamadas relações de Girard. Tá? Ok, então nós vamos utilizar essas relações para poder resolver a questão. Então vamos voltar aqui ao enunciado. Voltando ao enunciado. O que está sendo solicitado? Para se determinar as raízes da equação. Tá? Então e elas formam uma progressão geométrica. Tá? Então, uma progressão geométrica, então vamos fazer aqui o item A. Uma progressão geométrica, uma PG, eu posso representá-la da seguinte forma, eu posso representar assim: A, primeiro termo, depois A, que multiplica Q, que é a razão, depois A, Q ao quadrado. Essa forma de representar uma PG também não é muito adequada para a nossa questão. Mas a gente vai utilizar uma outra maneira de representar uma PG. Uma maneira mais adequada que seria a seguinte: A dividido por Q, onde Q é a razão, A e A que multiplica Q. Essa forma é uma forma mais adequada. Eu sei que a multiplicação, e elas são as raízes desse polinômio, eu sei que a multiplicação desses três termos da PG formam as raízes dessa equação. Então, a multiplicação delas, A sobre Q, que multiplica A vezes Q, isso aqui vai me resultar A ao cubo. E eu sei que isso aqui é igual ao menos D sobre A, ou seja, isso aqui vai ser igual a 64. Logo, o A é igual a 4. Ou seja, 4 é uma raiz. Tá? No caso, é o segundo termo da PG. Como é que eu descubro as demais raízes? Bom, então A é igual a 4. 4 é uma das raízes. Como é que eu obtenho as demais raízes? Bom, vamos fazer aqui. Eu tenho também, fazendo uma lembrança aqui do que a gente escreveu agora há pouco, eu tenho também que a soma das três raízes é menos B sobre A. Então, voltando aqui, a soma, ou seja, a soma das três raízes, que seria A sobre Q, ou seja, 4 sobre Q, mais 4, que é o A, mais 4Q, isso aqui é igual a menos B sobre A, ou seja, menos 14 sobre 1, ou seja, igual a 14. Isso aqui, se eu rearranjar essa equação, eu vou obter uma equação do segundo grau da seguinte forma: 4Q ao quadrado menos 10Q mais 4 igual a 0. Tá bom, vamos montar aqui resolver isso aqui pela fórmula utilizando delta, discriminante e tal. Então eu vou ficar com B ao quadrado, que vai ser 100, menos 4 que multiplica A, que é 4. Então aqui eu vou ficar com 100 menos 64, que é igual a 36. Então a raiz de delta é igual a 6. Ok. Então vamos lá, as raízes dessa equação. O Q' vai ser o seguinte, vai ser 10 mais 6 sobre 8, que vai me dar 2. E um Q, duas linhas aqui, vai ser o seguinte, 10 menos 6 sobre 8,
que vai ser igual a meio. Bom, qualquer uma das duas vai servir para mim. Porque se o Q, né, que é a razão, for igual a 2, a minha PG ficaria... o segundo termo 4, né? O terceiro termo 8, o primeiro termo, logicamente, 2. E nesse caso, a minha PG seria uma PG decrescente, onde o segundo termo continua 4, mas se eu multiplicar por meio, vai ser 2 aqui, se eu dividir por meio aqui, vai ficar 8. Então, a PG são equivalentes, né? Essa é crescente e essa é decrescente, mas isso não importa. O que importa é que são os três números, são as três raízes que a gente procura. Então, a resposta é essa aqui, né? No caso, 2, 4 e 8 são as três raízes dessa equação. Então, está respondida a questão A. A questão B é o valor de K, que também não é difícil, né? O valor de K a gente vai tirar da seguinte forma. Basta jogar uma das raízes aqui, né? Uma das raízes nessa equação, e a gente vai isolar o K e vai descobrir. Vamos jogar 2, por exemplo, 2, porque 2 é uma raiz. Então vamos jogar 2 aqui no lugar de x, vai ficar 2 ao cubo menos 14, que multiplica 2 ao quadrado, mais 2k, passo 64 para lá, fica igual a 64. Vai ficar 2k igual a 64 menos 8, que é 2 ao cubo, mais 14 vezes 4. Bom, isolando aqui, o k vai dar igual a 56. Então essa é a resposta do item B. O valor de K é igual a 56. Está finalizada a questão.